Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e os que nos acompanham pela transmissão desta celebração. Estamos no 5º domingo da Quaresma. Estamos concluindo este caminho quaresmal e muito próximos da grande semana, a próxima, quando celebraremos a Semana Santa e entraremos na dinâmica do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje proclamada é um grande hino à vida. O nosso Deus é o Deus da vida e não da morte, e não dos mortos. A palavra de Deus neste 5º domingo da Quaresma é como que uma prévia do grande mistério da vida e ressurreição de Jesus. Como que antevê-se aquilo que nós vamos celebrar como o mistério dos mistérios, como a maravilha das maravilhas, Cristo, ressurreição e vida. Esta reflexão, esta força da palavra hoje proclamada, é justamente para despertar o nosso coração, reanimar nossas forças, renovar a nossa fé e a nossa esperança, pois contra toda precária esperança humana, na fé e pela fé, em Cristo ressuscitado, cremos que a vida é superior à morte, que a vida resplandece sobre a morte, e tudo o que ela representa e simboliza. Na primeira leitura que nós ouvimos, aqui proclamada do profeta Ezequiel, que está exercendo a sua profecia, o seu ministério, junto ao povo no exílio da Babilônia, esse povo, em razão dos sofrimentos pelos quais passavam, pelas opressões que experimentavam, esse povo era comparado a ossos ressequidos. Nós não lemos este texto hoje, ele é um pouquinho anterior ao que aqui foi proclamado, mas ele é, o texto de hoje, consequência do anterior. O povo, em razão de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta opressão, eram comparados a ossos ressequidos. E a esse povo o profeta é encaminhado com uma palavra, é portador de uma palavra. E qual é a palavra? É a palavra de Deus, do Deus da vida. Quando através do profeta diz ao povo: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. Ossos ressequidos, sepultura. Uma linguagem simbólica para dizer do contexto e da realidade pelo qual esse povo passava. Vou abrir as vossas sepulturas, e quando abrir as vossas sepulturas e sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Eu vou colocar em vós, ó meu povo, o meu espírito. Eu vou colocar-vos na terra que eu vos preparei, na terra da vida, na terra da liberdade.
O Espírito do Senhor é o Espírito da vida, não da morte. Esta foi a palavra da profecia de Ezequiel. Não é a morte que vence, não é a sepultura que predomina, não são os ossos ressequidos sem vida, mas é a vida proveniente do Espírito de vida, de Deus mesmo, que habita sobre este povo. O apóstolo Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, avançando um pouco mais numa compreensão a partir da novidade de todos em Cristo e da graça do batismo, assim nos diz: deixemos de lado as obras da carne e busquemos as obras do Espírito, porque o Espírito de Deus mora em você, o Espírito de Deus mora em nós. Então, se o Espírito de Cristo mora em nós, nós não só somos carne, mas somos também Espírito, já agora. E é este Espírito de Cristo que habita em nós, como aquele Espírito que foi posto sobre os ossos ressequidos em Ezequiel, é que somos chamados, pertencentes a Cristo, a tudo fazer para que as obras segundo o Espírito e não segundo a carne predominem, floresçam, tenham vigor, possam resplandecer. Quantas e quantas vezes o nosso agir é um agir meramente na carne, esquecendo-nos do Espírito de Cristo que nos habita. E se o Espírito de Cristo nos habita, como afirma o apóstolo Paulo, este mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habitando em nós, também nos ressuscitará. Por isso não é a morte a palavra última para nenhum de nós. Por isso não é a morte a palavra última quando, infelizmente, ao abrir os olhos e contemplar a realidade ao redor de nós, infelizmente, muitos são os sinais de morte. Mas não é isto o ponto final. Não é esta a palavra última, mas a vida. Porque o Espírito de Cristo habita em nós, habita em você. E este Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai também vivificar os nossos corpos mortais. Onde existe a morte, ainda nos falta muito a fé para crer, para sermos capazes de olhar além das evidências da morte e pela força e graça da fé, reconhecer o Espírito do Senhor. Toda a palavra proclamada em Ezequiel e no apóstolo Paulo nos leva à grande palavra que é Jesus. Ao dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, já agora, mesmo que morra na morte, não permanecerá. O nosso Deus, irmãos, mais uma vez repetimos, é o Deus da vida. E a liturgia da palavra neste quinto domingo da Quaresma é um belo hino à vida, para plantar no coração de cada um de nós esta verdade absoluta. O Deus da vida quer a sua vida, a vida de nós todos. E com esta mesma vida que é fruto do seu amor por nós, somos todos convidados a promover a vida, nossa mesma e dos nossos. Nesta cena belíssima, na narrativa do Evangelho de João, aliás, irmãos e irmãs, nós estamos concluindo uma belíssima catequese do evangelista João. Vamos recordá-la rapidamente,
nesses 3 últimos domingos. Domingo anterior, atrasado, a palavra de Deus mostrava-nos que Jesus é a água da vida naquele encontro com a samaritana. Quando Jesus pediu à samaritana, dá-me de beber, a sede de Jesus era e é a sede da pessoa humana. Deus tem sede de você, Deus tem sede de cada ser humano, portanto que nos ama. Dai-me de beber. Deus quer saciar a sua sede na sua vida entregue e oferecida a Ele. Domingo passado foi o tema da unção e da luz, cego de nascença. Jesus é a luz do mundo. A unção e a luz, que é a vida que surge da luz, que cura as nossas cegueiras e nos possibilita enxergar verdadeiramente Ele com os olhos da fé. A pior cegueira que a gente pode ter é a incredulidade. E a maior luz que podemos alcançar é a nossa fé e confiança no Senhor. E hoje, concluindo a catequese, segundo o evangelista João, o tema da vida e da ressurreição. Jesus é a vida do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. Muito amigo, afetivamente, afetuosamente amigo de Marta, Maria, Lázaro, recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus, interpelado ou avisado por este fato, este acontecimento, quando ouviu dizer que Lázaro estava doente, assim ele disse: esta doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aqui podemos compreender que as experiências todas pelas quais passamos, que não são fáceis, são desafiadoras, geram sofrimentos, não podemos nos fechar a elas, mas na perspectiva e leitura da fé, elas também são oportunidades para experimentar a força do amor de Deus que nos acompanha, que nos marca. Jesus vai à casa, como tantas vezes foi, de Marta e Maria, fazer-se solidário a elas, próximo a elas, como tantas vezes fez, para indicar que Deus nunca nos abandona nas experiências que fazemos de doenças, dificuldades, sofrimentos, dores, angústias, vazios, conflitos, labutas. Como Jesus foi ser solidário a elas, Ele é solidário também a cada um de nós, porque nos ama. Como amava imensamente a Lázaro, de tal maneira que nos diz o evangelista João, que ao saber da doença de Lázaro, se compadeceu tanto com as suas irmãs, porque eram amigos. Por 2 vezes Jesus chorou. Deus chora. Significa dizer que Deus chora diante da dor, do sofrimento, seja qual for, de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, até do seu que aqui está, que porventura passa por uma ou outra dificuldade que lhe desafia enormemente. Mas Jesus, confiante ao Pai, ora ao Pai. E ao orar ao Pai, pede para que o que está por acontecer seja uma oportunidade para despertar a fé dos que ali estavam. Aliás, o Evangelho de João, que fala sobre os sinais de Jesus, e são 7 sinais, e hoje foi a narrativa do 7º sinal, tem esse objetivo. Como nós ouvimos no final do Evangelho, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Os sinais de Jesus têm esse objetivo, despertar a fé. A fé, irmãos e irmãs, é esse tesouro que nenhuma traça corrói e nenhum ladrão rouba. Por isso é esse dom recebido na graça do batismo que eu, você e cada um de nós precisa cultivar. Como cultivamos uma planta para que ela não morra? Precisamos cultivar a fé.
dom de Deus, e a cultivamos pela escuta da palavra, pela interiorização da palavra, pela vivência da palavra, pela oração, pelo silêncio, pela celebração, Jesus vai ao sepulcro, e é divertido, mas Senhor, ele já está há 4 dias, para Deus não há tempo, para Deus não há nenhum impedimento, para Deus não há nenhum obstáculo, para Deus tudo é possível. Jesus ressuscitou no 3º dia, Lázaro foi no 4º. Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus, eu creio em ti. Marta disse, uma mulher, eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Testemunho da fé. Qual é a minha resposta? Qual é a sua? Qual é a nossa diante dos sepulcros? Diante das demoras de Deus na nossa vida? Diante das dificuldades pelas quais passamos, os sofrimentos que temos? Qual é o tamanho da nossa fé? Quando então Jesus, colocando-se diante do túmulo, diante do sepulcro, a pedra é removida. E Jesus grita, Lázaro, vem para fora. Deus não quer ninguém trancafiado no túmulo, na sepultura. O nosso lugar não é a sepultura. Nós vamos para lá. Mesmo que os nossos corpos sejam levados para o cemitério, o nosso lugar não é lá. Ali é apenas a carne. Nós somos espírito, porque o Espírito de Deus está em nós. Nós somos espírito. Mesmo que levados os nossos corpos para os cemitérios, mesmo que passando pelas experiências de dificuldade e sofrimento, mesmo que experimentando a morte, que ainda não é fatal, realística, mas ela se manifesta de alguma maneira na nossa existência humana, desde quando começamos a nascer até agora, nós somos espírito. A graça de Deus está conosco, a graça de Deus caminha em nossa vida. Nós não somos só carne. O Senhor também nos convida a sair das sepulturas, a sair dos nossos túmulos, porque a gente se encontra na sepultura e no túmulo toda e cada vez que a gente faz opção por viver o desamor, toda e cada vez que a gente faz opção pelo orgulho, pela inveja, pela prepotência, toda e cada vez quando reforçamos a desigualdade, toda e cada vez quando encontramos com irmãos e irmãs que estão na sepultura da desigualdade, do sofrimento, da marginalidade, da fome, da miséria, da pobreza, da injustiça, da marginalização, da exclusão. Alguns que até mesmo nós os colocamos na sepultura e colocamos uma pedra enorme para que jamais saiam. Fruto do nosso preconceito, do nosso julgamento, da nossa discriminação. Nós também levamos as pessoas às sepulturas. Mas Deus não quer que ninguém se encontre na sepultura. Lázaro, vem para fora. Assim Jesus nos chama também a sair de nossas sepulturas. E nós vamos sair de nossas sepulturas, de nossos túmulos, toda e cada vez que nos dispormos a encontrar com Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida. Só Ele é capaz de nos gerar a verdadeira vida. Lázaro, tendo saído para fora, assim o Senhor lhe diz, desatai-o e deixai-o caminhar. Desatai-o e deixai-o caminhar. Quais são as sepulturas, os túmulos que nos impedem de caminhar? Quais são as sepulturas e os túmulos que nos deixam atados? As sepulturas e os túmulos que nos impedem de caminhar, que nos deixam atados, pode ser o nosso medo, pode ser a nossa insegurança, pode ser o sofrimento pelo qual passamos, pode ser a nossa falta de fé, pode ser os sinais que aí a gente vê, infelizmente, ao redor de nós, que são verdadeiras mortes. O que está atando
a gente que no encontro com Jesus precisamos ser desatados. O que nos prende ainda? O que nos faz viver apegados? Experiências, vícios, realidades, desafios, falta de esperança, uma traição, uma tristeza, algo do passado que a gente carrega o resto da vida, não se liberta, fica atado, não anda. Desatai-o e deixai-o caminhar. O que está impedindo que eu caminhe, que os meus irmãos caminhem? O que eu estou fazendo, colaborando para também desatar as pessoas e deixar que elas sigam suas vidas? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, neste 5º domingo da Quaresma, é uma grande bênção e luz para nós. Somos convidados a renovar nossa fé em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Esta graça, pela força da palavra de Deus, hoje, queremos colocar sobre o altar, pedir e oferecer ao Pai. Que na vida de cada um de nós, possamos ajudar as pessoas a sair de suas sepulturas, e que nós também saiamos das nossas. Tem tantos irmãos e irmãs sepultados, tem tantos irmãos e irmãs sofrendo, por tantos tipos de sofrimento. A campanha da fraternidade nos fala da fome. O que a gente pode fazer como Jesus em prol da vida dessas pessoas e libertá-las? O que você pode fazer para desatar as pessoas? O que você pode fazer também consigo mesmo para se libertar e sair das sepulturas, das alienações, para libertar e sair de tudo aquilo que nos oprime e impede de viver? O que infelizmente contemplamos ao redor de nós como sinais de morte não é da vontade de Deus. Não nos consolemos dizendo, diante dos sofrimentos, dificuldades e sepulturas da vida, isso é porque Deus quer. Não, Deus quer a vida, porque o Deus que cremos é o Deus da vida. As mortes, as sepulturas que aí existem por causa do mau uso da nossa liberdade. Existem por causa das más escolhas que fazemos. Ao invés de escolher a vida, acabamos abraçando a morte. Sedutora como é, às vezes pintada e mascarada de vida. Peçamos esta graça, esta lucidez, esta clareza que vem da palavra de Deus, que por excelência é Jesus, ressurreição e vida. Que Ele console os nossos corações, que Ele anime, renove a nossa esperança e que Ele fortaleça a nossa fé. Com Ele, no encontro com Ele, haveremos todos de sermos libertados, porque o Seu Espírito já nos possui, a nossa carne, o nosso corpo é morada e templo do Espírito de vida, que é Cristo Jesus em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.